Com o Rio de Janeiro, nosso contato com a Gabriela Morgado, que está ao vivo, direto do Rio, trazendo e atualizando as informações para os ouvintes, telespectadores do Jornal Gente. Gabriela, um prazer te receber aqui. Como é que está a disputa aí no Rio? Eduardo Paes já levou no primeiro turno ou tem chance de chegarmos ao segundo turno? Bom dia para você. Bom dia para você, todo mundo no estúdio. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Olha, segundo as últimas pesquisas e, na verdade, desde o início das pesquisas eleitorais aqui no Rio de Janeiro, o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que é do PSD, já leva no primeiro turno. A gente teve uma pesquisa mais recente, por exemplo, do Datafolha, que saiu na semana passada e mostrou que o Paes está com 59% das intenções de voto. Então, quase 60% aí já ganharia no primeiro turno. E o maior opositor dele é o Alexandre Ramagem, que é do PL, mas fica ali, segundo essa última pesquisa do Datafolha, com 17%. O Ramagem, ele vem crescendo nas últimas pesquisas, mas ele não consegue chegar ali perto do Eduardo Paes, não chega a 20% das intenções de voto. Então, segundo o que a gente tem de pesquisa, Eduardo Paes já ganharia no primeiro turno. A gente tem 9 candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro aqui na capital fluminense. Os outros 2 candidatos que ficam ali acima dos 2% das intenções de voto, que também participam de debates, são o Tarcísio Mota, do PSOL, que é um nome muito conhecido aqui do Rio de Janeiro, é vereador, e também o Marcelo Queiroz, que é do Progressistas do PP, mas também com um número aí, porcentagem de intenções de votos muito baixas em relação ao Eduardo Paes e o Alexandre Ramagem. O que a gente pode falar sobre esses 2 candidatos, né? PL e PSD. O Eduardo Paes, ele está sendo ali desde o início apoiado pelo presidente Lula. Nas últimas eleições presidenciais, a gente viu o Paes apoiando o Lula e agora vem essa troca, então o presidente da República apoia ali o candidato à reeleição no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, o Alexandre Ramagem, que é o opositor ali direto do Paes, ele é apoiado tanto pelo governador Cláudio Castro, que também é opositor do Paes, quanto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que também foi do PL, todos ali de uma direita mais conservadora. Então, inclusive, nos debates aqui no Rio de Janeiro, a gente vê essa oposição mais direta falando, inclusive, dos apoiadores, né? O Eduardo Paes criticando muito a falta de segurança no Estado, falando que isso seria causado pelo atual governador Cláudio Castro, enquanto o Alexandre Ramagem critica aí esse apoio que o Paes vem recebendo do Lula. Chegou a chamar, inclusive, numa sabatina feita aqui na Band do Rio de Janeiro, o Paes de maquiador profissional. Disse que ele traiu aí outros aliados políticos anteriormente, que está recebendo o apoio do Lula para poder se reeleger, mas que depois trairia, e que está usando a máquina pública para poder maquiar tudo de errado que teria sido feito no governo e fazendo aí agendas e campanhas para poder se reeleger. Gabriela, bom dia, bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu queria saber de você, fazer uma pergunta semelhante à que fiz ontem ao Macalossi sobre o favoritismo do prefeito de Porto Alegre nessa eleição e no Rio de Janeiro. Queria transportar a pergunta para o Rio de Janeiro. É o seguinte, como explicar esse favoritismo tão amplo do prefeito atual, né, do Eduardo Paes? Ele tem uma história controvertida, ele foi parceiraço do ex-governador Sérgio Cabral, no auge da roubalheira do Sérgio Cabral. Ele, enfim, é uma figura que muda de partido como quem troca de roupa, né? Apesar disso, os cariocas parecem amar o seu prefeito. Eu queria saber exatamente isso. O que é que explica esse favoritismo tão amplo? São as qualidades do prefeito ou é porque os adversários não são lá essa Brastemp toda? Eu acho que são as duas coisas, né? A gente costuma dizer aqui no Rio de Janeiro que o marketing do prefeito Eduardo Paes é incrível, porque ele sabe falar, sabe dar entrevistas, sabe como agir frente às câmeras, e ele tem o carisma que o carioca gosta, né? Então, apesar do que pode ter de críticas aí de outros candidatos, o Eduardo Paes, ele se porta muito como um carioca malandro, boêmio. Ele é visto de vez em quando nos sambas do Rio de Janeiro, ele gosta muito de carnaval, então todas as medidas que ele puder fazer para incentivar o carnaval aqui no Rio de Janeiro, os desfiles das escolas de samba, ele faz. Então ele é uma figura que consegue muito da simpatia dos cariocas. E como você falou, né, ele troca muito de partido, ele não tem aquela coisa de meu partido é o PSD, então eu vou seguir aqui o que o partido fala.
fala, ele, para muitas pessoas, é como se fosse um político mais independente, porque ele teria ali as próprias regras. Ele tem várias coisas aqui no Rio de Janeiro que são associadas ao prefeito Eduardo Paes. Então, a criação do BRT, os ônibus com corredor expresso aqui no Rio de Janeiro, toda a mudança que houve ali com a demolição da perimetral na zona portuária, a criação do Museu do Amanhã, diversas coisas que ele levou para ele, né, durante a época da Copa do Mundo também aqui no Rio de Janeiro. Então ele é visto como o prefeito dos grandes eventos, apoiador, o prefeito do carisma, o prefeito do carnaval, que fez várias medidas ali que são relacionadas ao próprio político e não ao partido. Ele acaba recebendo várias pessoas, vários votos por causa disso. Ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, como eu falei, o opositor direto dele agora é o Alexandre Ramagem, que é uma pessoa que conquista votos por causa do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ao mesmo tempo não é um candidato que tem esse carisma, que tem todo esse ímpeto na hora de falar. Ele é um candidato mais comedido, inclusive ele faz menos agendas do que outros candidatos, agenda de campanha, então ele não vai muito a público, ele não tem toda essa adesão da população. Isso também acaba influenciando nas intenções de voto. O candidato mais conhecido acaba sendo mesmo o Eduardo Paes, e aí as pessoas acabam votando nele. Gabriela, tudo bom com você? Que bom que você está aqui com a gente no jornal. E falando sobre propostas, né? Que a gente vê política para tudo quanto é lado. São Paulo, você está acompanhando como é que tá, né? Como é que estão as eleições. Mas, do ponto de vista da proposta, o que o carioca quer em primeiro lugar? Eu perguntei para Porto Alegre e também para São Paulo, no caso de quem está cobrindo as eleições na capital paulista. Mobilidade está em primeiro lugar. No Rio de Janeiro seria a segurança? Seria assim, o carioca ele está muito investido nessa questão da segurança. A gente vive uma crise tem muito tempo, a gente sabe que o Rio de Janeiro entra no noticiário nacional diversas vezes por causa de notícias policiais mesmo, de crime, só que isso também se tornou uma questão agora nessas eleições, porque teoricamente a segurança é uma atribuição do governo do estado, né? As polícias civil e militar, elas são de atribuição do governo do estado. Então o que vem acontecendo? Os candidatos têm suas propostas para a segurança do Rio, mas o prefeito Eduardo Paes, ele vem criticando muito o atual governador Cláudio Castro. Então, por exemplo, quando a gente teve o debate aqui na Band do Rio de Janeiro, o Paes foi perguntado sobre as propostas que ele tinha para a segurança. Ele falou que era ali a favor de armar parte da guarda municipal, que é como, né, a prefeitura, uma das formas que a prefeitura pode atuar em segurança, mas ao mesmo tempo ele diz que isso não seria uma atribuição da prefeitura, que segurança é uma atribuição do governo do estado. Então há um embate entre ele e entre outros candidatos, por exemplo, o Rodrigo Amorim do União Brasil, o próprio Alexandre Ramagem, que falam que a prefeitura tem que agir sim em relação à segurança, por exemplo, agindo contra ocupações irregulares, né, que muitas vezes são associadas a grupos milicianos que agem muito fortemente aqui no Rio de Janeiro, e também com a questão do armamento da Guarda Municipal. Essa é uma questão muito discutida aqui no Rio de Janeiro atualmente. A gente tem um projeto para ser votado na Câmara de Vereadores, mas que já foi adiado 20 vezes. Então, provavelmente, só depois das eleições, inclusive, que a gente vai ter aí alguma definição. O Eduardo Paes, a gente não tinha ali, não sabia antes da campanha muito bem o que ele achava desse projeto, mas agora ele disse que acha que parte da Guarda Municipal deve ser armada sim, que é o que pensam também os candidatos opositores, né? Os candidatos ali da direita conservadora, Alexandre Ramagem e Rodrigo Amorim. Então essa é uma das principais propostas para a segurança. A segunda questão, como você falou, é justamente a mobilidade, porque como eu falei aqui, o prefeito Eduardo Paes, ele foi o criador do BRT, e o BRT até os últimos anos era um sistema que ele funciona aqui no Rio, ajuda muita gente, mas ele também é muito criticado, porque a gente não tinha até pouco tempo a inauguração de um dos corredores, né? São 3 corredores do BRT aqui no Rio, um não tinha sido inaugurado, e os ônibus eram muito sucateados, a gente tinha aí um sistema de bilhetagem ruim, ônibus que ficavam super lotados e ainda ficam, e aí o prefeito Eduardo Paes veio ali fazendo a troca desses ônibus, e o que ele fala é que ele vai continuar investindo no BRT, só que nas últimas semanas ele também chegou a dizer que vai trocar 2 desses corredores pelo VLT, ou seja, o veículo leve sobre trilhos, aqueles bondes, né, que a gente vê até em Amsterdã, na Holanda. Então, essa foi uma proposta do Alexandre Ramagem. Ele disse que quer terminar com o BRT para transformá-lo em VLT.
Semanas depois, o prefeito Eduardo Paes também acabou dizendo que é a favor disso, que provavelmente isso não vai ser concluído em 4 anos, caso ele seja reeleito, mas que ele deve começar a fazer a modificação desse projeto do BRT para o VLT. Então, na verdade, são propostas que são diferentes, mas ao mesmo tempo tem muitas propostas parecidas, né? E a gente acaba entrando mais nas pessoas que já conheciam o Eduardo Paes ou já conheciam o Alexandre Ramagem, cada um apoia ali o seu candidato. Essa é a Gabriela Morgado, jornalista da Band Rio de Janeiro, trazendo para você o quadro da eleição municipal na capital do Rio. Muito obrigada, hein, Gabi? Bom trabalho para você. Boa cobertura nessa reta final das eleições 2024. Obrigada a vocês, bom trabalho para nós. Obrigada. Beijo, Gabi. 8h